Então, acho que a Petrobras é um case, a corrupção existe, tem que todos ser presos, mas o que volto a dizer, não justificando. Não justifica... Eu vou falar aqui em defesa do capitalismo brasileiro, pessoal. Vou defender o capitalismo brasileiro. O capitalismo brasileiro foi destruído pela Operação Lava Jato. Né? A troco do que mesmo? Aí você vai ver, por exemplo, você vai ler os processos que envolvem a Alstom, por exemplo. Como o Departamento de Justiça americano destruiu a Alstom. Como o Departamento de Justiça americano destruiu a Siemens. E por aí vai. Ou seja, essa indústria de Lava Jato do mundo afora tem um interesse à política americana, assim, claro. Isso aí, até o Wikileaks, não, Wikileaks não, aquela Vaza Jato lá, que pegava os caras indo para esse promotor de Curitiba aí, esse idiota do Dr. Dallagnol, indo nos Estados Unidos, voltando, levando, os caras entregando, Pedro, relatório de balanço da Petrobras para o Departamento de Justiça americano. Você acha isso? Vamos lá. Eu abro aqui uma pergunta genuína mesmo, sabe? Para um liberal. Você acha que nos Estados Unidos, por exemplo, se eu abro uma investigação contra o Google e uso a inteligência russa para... Se eu sou um juiz que abro um processo contra um grande monopólio americano, que é o Google, ou qualquer outro, e uso dados da inteligência russa contra essa empresa, o que acontece comigo? Elias, acho que seria simplista dizer que o Deltan, falando especificamente, até citou o nome dele, seria um agente americano porque foi regularmente aos Estados Unidos. Seria o mesmo que eu vi aqui falar ser um agente chinês porque você vai regularmente à China. A Operação Lava Jato, de fato, teve um efeito considerável na economia brasileira, na minha opinião, como consequência de uma causa, que foi a corrupção confessada por inúmeros diretores, com dinheiro devolvido. Eu não estou falando de amendoim, estou falando de 10 milhões. A gente está falando de casa de bilhão. Não, foi 2 bilhões, que para mim é dinheiro de amendoim. Desculpa, mas 2 bilhões de reais por uma empresa que investiu, é amendoim. É que aquilo estava nas pessoas físicas, né? Sabe? É amendoim. Pessoa física é muito dinheiro. E não, por exemplo, eu vou te interromper, você me desculpa. Não, à vontade. Você me desculpa, mas vamos pegar o caso da indústria química alemã, que passou por um processo semelhante ao da Petrobras. Teve uma operação na Alemanha que descobriram corrupção e tal. E é coisa de caso de 2 bilhões, a coisinha de... Que essa bandidagem da Lava Jato, antinacional, antipopular, racistas, inclusive, antipatriotas, sabe? Fizeram, entendeu? Sabe? Vamos destruir um país em nome do combate à corrupção. Só não é mesmo? Só um idiota para acreditar numa coisa dessa, né? Mas você quer falar da Alemanha? Sabe, aquela corrupção não merecia ser combatida? É evidente que sim, mas combate o CPJ, a CPF no CNPJ. Eles combateram o CNPJ. Então até que era só falar o nome de Lula que todos eram soltos. Nunca percebeu isso? Falou o nome do Lula, pode ficar com o seu dinheiro, vai embora, sabe? Foi isso que aconteceu. O caso da Alemanha foi o seguinte, caso semelhante, porque o capitalismo é corrupto. E no meu julgamento não é moral, é histórico. O meu campo não é da moral, é da história, entendeu? A Alemanha aconteceu a mesma coisa, a indústria química alemã, processo de corrupção pesado, que o monopólio gera corrupção, concordo com os liberais, sabe? Qual foi a saída que o Estado alemão deu para essa empresa? Qual foi a solução? Destruir com as empresas? Destruir com os empregos? Aquele monte de doutor que é empregado na BASF, por exemplo? Não. Vai quebrar em 4 empresas, vai pagar uma multa e vai continuar a funcionar. Ou seja, a Lava Jato, Pedro, foi um tiro no coração da nação brasileira. Um tiro, assim, no coração da nação brasileira. E eu fico pasmo com quem defende o capitalismo. Eu sou a favor do capitalismo. A favor da Lava Jato. Porque a Lava Jato era um turning point no desenvolvimento do capitalismo industrial brasileiro. Ou seja, eles destruíram o capitalismo industrial brasileiro. Destruíram. Sabe? A Petrobras vale mais hoje do que estava valendo em 2015, 2016. Mas é evidente que estava. Mas o que teve a Lava Jato com mais isso? Eficiente. O que teve a Lava Jato com isso, Pedro? Porque a Petrobras, depois de um grande processo pós-Lava Jato, ela parou de querer fazer sonda que ela não conseguia entregar. Pedro, ela desistiu de projetos que não conseguia entregar. Tinha investimento no Uruguai sem sentido, investimento na Bolívia sem sentido. Ela focou naquilo que ela faz com excelência. Fura poço, identifica poço, extrai barril, e isso aí não é coisa residual, isso é coisa grande. Na verdade, no setor de óleo e gás é o principal. Né? Ela faz isso com excelência e aí ela voltou a ser produtiva, produz barril muito mais do que estava fazendo naquela época e tem lucros recordes, o que é um sinal de competência. Está mais eficiente do que antes. Se você pegar a Petrobras e você quebrar até a 10ª casa decimal historicamente, você vai ver que a Petrobras era uma empresa, tinha senioridade em vários campos de atividade. Ela tinha senioridade, reconhecida pelo mundo inteiro. Eu prefiro uma Petrobras, aí é uma questão de custo-benefício social e empresarial. Eu prefiro uma Petrobras
cheia de defeitos que podem ser corrigidos ao longo do caminho, inclusive por pessoas da sua competência, ser corrigidos, mas que gera emprego industrial pro meu filho, do que a Petrobras, que hoje é a Fora do Poço, que não gera mais emprego industrial. Mas as outras geram. A Vibra gera, a 3R gera, a PetroRio gera. Mas então, essas empresas, que elas eram muito pequenas, algumas delas nem existiam. No processo de desestatização da Petrobras, e aí é o que eu discordo, né, do posicionamento de que o Brasil desindustrializou com a venda, a privatização da Petrobras, é que na verdade surgiram várias empresas grandes e outras médias a partir desse processo. A Vibra não existia, a 3R ganhou vários campos a partir da desestatização da Petrobras. A PetroRio cresceu muito. E essas empresas empregam a indústria. Quantos doutores essas empresas empregam? Essa que é a questão. Quantos doutores? Muitos. Sabe? Quantos empregos? Qual que é o turning point positivo que essas empresas geram? O Rio sai, por exemplo, de 36% de indústria de transformação, 20 anos atrás, para cair para 6%. E esse processo faz assim depois de 2016. Sabe? Ou seja, eu não sou contra essas empresas surgirem. Eu sou contra a forma como a Petrobras foi destruída. Né? Esse que é o ponto para mim. Acho que talvez seja essa a nossa diferença, saudável. Eu só não acho que ela não está destruída se ela vale mais hoje do que valia em 2015. Pega um mapa do Brasil. Um mapa do Brasil. Sabe? E o que era a Petrobras em 2016 e o que é hoje. Hoje é uma simples furadora de poço. E evidentemente que ela pode vir a valer mais por ter excelência nisso daí. Até porque essa coisa de produzir ciência e tecnologia é aquela coisa da maturação, né? Ou seja, não é uma coisa fácil. Mas a Petrobras, ela desde a década de 50 até os 10 anos atrás, ela teve senioridade em vários campos de atividade econômica que vai do baixo valor agregado, que é fora posto, até o alto valor agregado, que é ciência e tecnologia aplicada na veia. E geração de efeitos de cadeamento vários na economia.